Um jovem de cabelos pretos levantou-se e ponderou o que aconteceria se pudesse recomeçar diante de uma situação desesperadora. Que escolhas ele faria e como seria sua vida? O jovem estava no celeiro com uma faca grande e a seus pés estava uma vaca vendada, talvez para evitar que ela visse seu destino prematuramente. Não ficou claro porque o jovem decidiu dar esse passo quando amava tanto suas vacas. Um homem e uma senhora idosa observavam, discutindo os pensamentos incompreensíveis que passavam pela mente do menino. Eles realmente queriam abater suas próprias vacas. Que desperdício, considerando o quanto o jovem os estimava. Foi completamente desconcertante o que aconteceu com o menino hoje. Ele já havia apontado a faca para a cabeça da vaca. Ele parecia ter enlouquecido, segurando a faca no alto com um rosto calmo e decidido, pronto para atacar. Mas algo o impediu. A menina acendeu o isqueiro e acendeu um cigarro, que começou a arder lentamente, enchendo seus pulmões com a fumaça do tabaco. O jovem virou-se e olhou para ela com raiva, como se ela fosse o principal problema e a causa de todos os seus problemas. E a causa de seus problemas acabou sendo uma linda garota com uma linda minissaia azul e uma blusa preta que mal cobria os ombros, revelando as alças sexy de seu sutiã preto. A menina continuou soprando a fumaça do cigarro e, apontando o cigarro na direção dele, começou a conversar com o menino, dizendo que deveriam fingir que ontem foi só uma brincadeira. Mesmo que o menino executasse seus planos com suas vacas, e mesmo que ele lhe desse $100.000 como dote, ela ainda assim não se casaria com ele, e ele não deveria sonhar com isso. O jovem olhou para as lindas unhas azuis da garota e para o cigarro fumegante, que queimava como seu amor. A garota dizia a ele que ele não conseguiria, que seu irmão mais novo já havia prometido $200.000 como presente de casamento, além de um carro. E se o menino ficasse sem o gado, o que ele faria? Ela sugeriu enterrar esse pensamento e esquecê-lo. Era fácil para ela dizer, mas e se os sentimentos do rapaz fossem genuinamente fortes? O homem que ficou parado e observou isso ficou surpreso que o menino quisesse fazer isso por causa da menina e o chamou de idiota. Ela não valia a pena. A avó apoiou o homem, dizendo que havia muitas meninas solteiras na aldeia e que ele deveria encontrar outra noiva. Mas o menino não queria ouvir ninguém. Ele estava determinado e pronto para fazer qualquer coisa por seu amor. Ele se virou para as pessoas e perguntou se elas haviam terminado de fofocar e, se sim, deveriam ir embora e não perder tempo. A menina acendeu o cigarro e começou a se afastar ostensivamente, dizendo ao menino que queria ajudar a melhorar as coisas. Mas ele não gostou nem um pouco da gentileza dela. O jovem virou-se para saborear mais uma vez sua beleza, observando a garota se distanciar, enquanto um homem e uma mulher se aproximavam dele, aparentemente para conversar. Alguém chamou nosso herói e ele se virou ansiosamente, sem esperar ver a pessoa que o chamou. Foram seus pais que o chamaram e não ficaram impressionados com o que ele estava prestes a fazer. Seu pai lhe disse que se ele tivesse problemas, deveria falar sobre eles, e sua mãe implorou que ele largasse a faca e não fizesse nenhuma bobagem. As mãos do jovem relaxaram e caíram, e ele pareceu perceber a tolice que teria cometido se não fosse por seus pais. Eles conseguiram acalmá-lo e talvez a dor desaparecesse por um tempo. O jovem aproximou-se dos pais, abraçou-os com força e expressou o quanto estava feliz e aliviado por eles estarem vivos e bem. Bem, parecia que nem os próprios pais entendiam o perigo que corriam. Um homem gordo e careca assistiu à cena com um sorriso malicioso, perguntando à família se ele havia acidentalmente topado com um programa de TV. Ninguém prestou atenção nele, e o jovem, com o rosto confiante, começou a garantir aos pais que desta vez com certeza os protegeria de qualquer coisa. Ele começou a gritar para toda a rua ouvir que nenhum mal aconteceria aos seus pais e que ele também protegeria seu irmão e irmã mais velhos. Mamãe estava extremamente preocupada com o filho, sem entender o que estava acontecendo com ele. Ela olhou para ele com os olhos marejados e tentou descobrir como poderia ajudar o filho. O rosto do pai estava completamente coberto de suor e ansiedade e ele o enxugou com uma toalha branca que tinha nos ombros. Ele não entendia de que mal seu filho estava falando ou o que os ameaçava. O filho abaixou a cabeça até o chão e começou a convencer os pais de que não tinham enlouquecido e que precisavam cuidar daquelas vacas para evitar qualquer mal. Que tipo de dano deveria acontecer? Qual foi a razão por trás de suas ações? Ele não sabia explicar. Ele olhou para seus pais e pediu-lhes que confiassem nele pelo menos uma vez na vida e fizessem o que ele pedia, se eles realmente o amassem e respeitassem. Os pais se entreolharam e se entenderam sem palavras. O pai se aproximou do filho, exalando nervoso, enquanto a mãe levantou a mão e começou a dizer algo ao filho. O pai se abaixou e pegou uma faca, dizendo não sei o que você tem em mente, e o pai caminhou em direção às vacas, conversando com o filho, mencionando que ele era universitário, o que significava que ele era inteligente e tinha muito mais conhecimento que elas, e que entendia alguma coisa. O filho olhou para o pai com uma pitada de confiança e não conseguia nem imaginar o que aconteceria a seguir. E um segundo depois, o pai levantou a faca com a mão direita enquanto abraçava o filho com a mão esquerda, completamente alheio ao que estava acontecendo. Afinal, o pai nunca havia agido de forma tão estranha antes, nem jamais apoiara tanto o filho em seus esforços. A mulher soltou um suspiro pesado e observou o filho e o marido se afastarem. Ela percebeu que não poderia fazer nada a respeito e que eles fariam o que achassem adequado. Aquela mesma avó que tentou argumentar com o jovem falou com a mãe da família, instando-a a esclarecer a família, já que pai e filho não podiam enlouquecer juntos.
A mãe olhou feio para a velha e disse-lhe que era ela quem enlouquecera e que não deveria se intrometer nos assuntos da família. A família se reuniu e a mãe também decidiu apoiar o marido e o filho, desconsiderando a opinião pública. Foi a decisão certa e sensata. As pessoas continuaram a discutir a família pelas costas. Aparentemente, eles não tinham problemas próprios e estavam principalmente interessados nos problemas desta família. Eles estavam muito ansiosos para saber porque essa família enlouqueceu e entenderam a menina que havia abandonado o menino. Afinal, quem iria querer um lunático como marido? O menino desbloqueou a tela do celular e viu que já eram 3:17 minutos, o que não lhe agradou. Ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para as vacas nos currais, já entendendo seu destino, e disse a si mesmo que faltavam menos de 4 horas e que precisava se apressar. O menino levantou a mão e gritou alto que precisava de 3 pessoas para ajudá-lo a abater as vacas. Ele esperava uma resposta imediata. As pessoas para quem ele ligou não prestaram atenção, mas assim que ele mencionou dinheiro, seus olhos brilharam. Eles estavam prontos para fazer qualquer coisa por dinheiro. Eles começaram a correr em direção ao garoto, tropeçando um no outro e se gabando de quem era melhor. Cada um deles queria ganhar dinheiro e mostrar que eram superiores. 2 meninos se destacaram em particular, um de cabelos brancos que afirmava ser forte e capaz, e outro de cabelos escuros que garantiu ao nosso herói que ele era a melhor escolha. Nosso herói não se importava com quem o ajudaria, o principal era cumprir a missão com rapidez e sem problemas. Ele ponderou por um momento e levantou um dedo para fazer sua escolha. Ele escolheu aqueles meninos muito impulsivos. Eles se entreolharam e uma faísca de rivalidade acendeu entre eles. E o gordinho que estava atrás deles, que não chamava muita atenção, também teve a chance de ganhar algum dinheiro. Girando nervosamente o telefone na mão, nosso herói observou seus pais e os 3 meninos que queriam ganhar dinheiro lidarem com a primeira vaca. Ele sentiu pena do animal, é claro, mas o tempo passava e ele não tinha outra escolha. Ele pegou o telefone e apertou um botão peculiar. Seus dedos tremiam de excitação, fazendo com que ele mal batesse na tela. Acontece que alguém havia ligado para ele ou ele havia ligado para alguém, mas não estava claro. Foi-lhe perguntado se poderia vender tudo por dinheiro, ao que o nosso herói respondeu afirmativamente, dizendo que era muito urgente, e se o comprador estivesse genuinamente interessado, poderia vender tudo pela metade do preço. Ele mencionou que se aceitassem tudo de uma vez, poderia dar um desconto adicional. Aparentemente, ele estava em uma situação terrível, pois quase implorou para que a pessoa comprasse algo dele. O carro estava circulando pela cidade, levantando poeira em seu rastro. No porta-malas havia um embrulho enrolado em tecido azul e amarrado com cordas para evitar que se desfizesse. Uma bolsa vermelha com listras brancas e azuis caiu no chão com um baque surdo. Ele estava pronto, ele não teve escolha. O jovem ficou ali parado, contando as notas vermelhas, conhecidas como dinheiro, e profundamente perdido em pensamentos. Seus pais tentaram perguntar algo a ele, mas ele não reagiu. Ele estava muito absorto em seus próprios pensamentos. Com uma cara muito triste, sua mãe disse-lhe que havia feito tudo como ele havia pedido e que sua família havia sofrido perdas de dezenas de milhares. Ela não entendia se tais perdas eram justificadas. O filho abriu o zíper da sacola, revelando a pilha de notas vermelhas. Havia muitos deles. Ele passou os dedos por eles, garantindo ao pai e à mãe que o risco era justificado e que logo entenderiam tudo. Ele pendurou a bolsa no ombro e se aproximou do carro. Ele pediu a seus parentes que voltassem correndo para casa e não aparecessem até que ele voltasse. Ele os instruiu a não abrir a porta para ninguém e a não sair do local. Estas foram as últimas instruções que ele deu aos seus pais. Seus pais olharam para ele, com lágrimas brotando de seus olhos. Eles acreditavam no filho de todo o coração, mas não conseguiam nem imaginar o que ele havia planejado. A preocupação deles não tinha limites. A mãe permaneceu em silêncio, enquanto o pai disse ao filho que ele nunca havia errado antes e que teria sucesso de qualquer maneira. O jovem abriu a porta do carro e jogou dentro a sacola cheia de dinheiro. Seus pais murmuraram algo atrás dele, mas falaram muito baixo, e nosso herói só pôde ouvir que eles confiavam muito nele, mas só podiam apoiá-lo no momento. O filho sentou-se ao volante e fechou a porta, ordenando aos pais que confiassem nele, trancassem os portões, portas e janelas e não se aventurassem a sair. Ele repetiu isso pela 10ª vez, mas estava extremamente preocupado com seus pais, então repetiria 100 vezes se necessário. O carro acelerou e, no relógio, já eram 5:11 minutos. Nosso herói estava com muito medo de se atrasar. Da ponte por onde passava, ele viu sua cidade pela última vez. Mas ele não estava mais interessado nisso. Seus pensamentos estavam preocupados com onde estocar armas, remédios e munições. Quantos meses de suprimentos de grãos eles tinham no porão? Ele dirigia o carro com uma das mãos e a outra apoiada no apoio de braço. Seu olhar era contemplativo e ele sabia que o verdadeiro caos começaria em 2 horas. Agora, cabia a nós entender o que esse caos implicava. E aqui está o que isso implica. De repente, todos os animais, incluindo o gado, sofrem mutação sem motivo aparente. Eles se tornam cruéis e sedentos de sangue, atacando humanos.
Aqueles mordidos pelos animais passam a apresentar os mesmos sintomas dos animais. As pessoas perderão a sensação de dor e só desejarão carne. Se você for mordido ou arranhado, a infecção será inevitável. Durante o próximo mês, mais de metade da Terra ficará infectada. Eles estarão por toda parte e, dentro de um ano, menos de 1 milhão de pessoas permanecerão vivas. É difícil imaginar, uma vez que a população da Terra é de 8 mil milhões e, dentro de um mês, diminuirá para 1 milhão. Nosso herói lembra como, em sua vida anterior, entrou em pânico ao se deparar com essa situação e não conseguiu salvar sua mãe, irmão, irmã ou pai. É nisso que tudo se resume. Nosso herói chegou do futuro para corrigir os erros do passado. Ele não chegou intencionalmente no passado, mas já que tem a chance de consertar tudo, por que não tentar? Acho que toda pessoa já sonhou em voltar no tempo e corrigir alguma coisa. O carro continuou a acelerar pela cidade enquanto nosso herói pensava em evitar que a tragédia acontecesse novamente e salvar o maior número de pessoas possível. Com todo o dinheiro que ganhava com a venda de vacas e seus demais pertences, comprou diversos itens na cidade. Mais especificamente, um gerador a diesel e uma reserva de combustível. Ele comprou todo tipo de cabos, lanternas, cordas, machados, pás e outras ferramentas defensivas. Ele também comprou uma grande quantidade de remédios de emergência, analgésicos, antibióticos e ataduras de gás. Essas foram as coisas que ele mais pegou. Deixou a compra mais importante para o final. Ele foi para uma fábrica com enormes tubos de produção. Nesta fábrica pretendia comprar pólvora. Com sua bolsa, ele tentou entrar em uma determinada porta e percebeu que se conseguisse comprar pólvora, logo conseguiriam tomar a iniciativa nos estágios iniciais do caos com poder de fogo. Ele finalmente conseguiu entrar na sala onde um homem estava sentado em uma cadeira, cruzando as pernas, e ao lado dele estava uma garota elegante que provavelmente era sua secretária. Seus rostos estavam na sombra e a sala estava escura demais para distinguir suas feições. Mas o rosto do homem iluminou-se e ele cruzou as mãos sob o queixo, dirigindo-se ao nosso herói, dizendo que o posto de segurança já o havia informado, provavelmente ao ver a grande bolsa no ombro do jovem, e perguntou se ele veio para um negócio importante. Ou apenas casualmente. Talvez ele fosse apenas amigo da secretária. Ao ouvir essas palavras, a secretária corou e olhou para baixo. O jovem bateu a sacola na mesa, fazendo um barulho alto, mostrando assim a seriedade de suas intenções e deixando claro que não veio aqui para brincar. Ele lançou um olhar severo para o homem e o confrontou. Nosso herói veio discutir o assunto e, após uma longa pausa, mencionou o nome do homem. Seu nome era Lindsay. Ele abriu o zíper da bolsa, revelando pilhas de notas vermelhas. Ele disse ao homem que dentro da bolsa havia $100 mil em dinheiro, mostrando que não estava brincando. O homem olhou para ele com um olhar insatisfeito, até com um olhar cheio de desprezo, e questionou novamente o jovem se realmente havia 100 mil ali. Aparentemente, ele achou difícil acreditar que alguém pudesse ter tanto dinheiro. Ele se virou para a secretária, que já estava inquieta, e perguntou se ela já havia falado alguma coisa antes. O que ela disse, para quem e por que disse isso, ele não especificou. O homem caiu na gargalhada. Seus olhos rolaram para trás e sua boca se alargou de maneira anormal. Ele riu do nosso herói, chamando-o de muito ingênuo e divertido. Seu rosto mudou e ele sorriu maliciosamente, expondo todos os 32 dentes. Ele disse que Liquin havia mencionado que queria um resgate de 100 mil, e o menino realmente conseguiu reunir o valor total. A menina chamou o homem de senhor e disse que nem tudo estava como ele entendia. Ela afirmou que não tinha absolutamente nada a ver com o jovem. Nosso herói destruiu todos os sonhos rosados da garota de que ela significava algo para alguém. Após uma pausa, ele apontou para o saco de dinheiro e disse ao homem que estava lhe dando o dinheiro para comprar pólvora negra. O homem juntou as mãos, formando uma casinha. Aparentemente, era a sua posição de mão favorita. Ele perguntou ao menino se ele estava realmente brincando com ele. O homem disse que eles tinham uma produção séria e que ele não iria empurrar seu produto na direção errada. Afinal, isso poderia custar-lhe a vida e também a carreira. Nosso herói conhecia o ponto sensível que poderia pressionar. Ele disse que não sabia do comércio ilegal, mas sabia que em dezembro do ano passado, uma menina de vestido azul morreu em uma fábrica florestal de propriedade do homem. E talvez ela pudesse esclarecer o que estava acontecendo. O homem entendeu que o menino sabia muito e que tinha duas opções. Faça o que ele pediu ou elimine-o silenciosamente. O jovem entregou o dinheiro e disse que compraria a pólvora. Afinal, os dois tinham as cartas na manga e era melhor não criar comoção. O homem olhou para o menino e percebeu que não tinha escolha. Ele chamou sua secretária e perguntou se ele se lembrava bem de que ainda não haviam aprovado o relatório trimestral. A garota ficou ali, sem entender o que estava acontecendo. Estava ocorrendo um crime econômico. O homem mencionou que o tempo prometia ser úmido e quem sabe o que poderia acontecer com a pólvora. Ele queria descartar a pólvora e entregá-la ao menino. Foi isso que ele ordenou que a secretária fizesse. A menina não tinha o direito de recusar e concordou em cumprir as ordens do chefe. O medo encheu sua mente, o medo de que o comércio ilegal de pólvora estivesse ligado a ela. Nosso herói permaneceu confiante,
nem mesmo se virando para olhar para sua amada quando ela saiu do escritório. Aparentemente, ela era a menor das suas preocupações no momento. O menino olhou para o homem e disse que tio Lee cuidava bem de sua família e que eles estavam muito gratos. O menino disse que se alguém estivesse com problemas agora, ele definitivamente o ajudaria e fez uma promessa. A menina assistia ao desenrolar dos acontecimentos com um olhar triste e não conseguia sair do escritório. Não entendi nada do comportamento dela, mas cada mulher tem suas peculiaridades. Nosso herói estendeu a mão para o homem, que estava pronto para lhe vender a pólvora, aparentemente esperando um aperto de mão firme ao se despedirem. Mas do homem sentado na cadeira, com as pernas cruzadas, não houve absolutamente nenhuma resposta. Ele não tinha intenção de mostrar respeito ao menino tolo. Ele simplesmente ficou ali sentado, perdido em pensamentos sobre algo interessante. Seus olhos brilhavam com uma cor vermelha diabólica, e seu amplo sorriso revelava seu sorriso diabólico. Ele tinha algo em mente, mas logo descobriríamos o que era. Ventava muito forte e as árvores balançavam, correndo o risco de quebrar. O carro do nosso herói parou na porta de uma casa e seu porta-malas estava cheio de várias coisas. O herói saiu do carro, fechando a porta, percebendo que havia chegado bem a tempo. Faltava meia hora para o final começar e, por enquanto, ele bateu a porta com força e começou a chamar seus pais, esperando que eles estivessem bem. A princípio não houve reação, mas depois ouviram-se gritos atrás do portão. Alguém gritou que eles estavam vindo para o nosso herói. Os portões se abriram e um menino apareceu. Sua expressão não era muito satisfeita e ele perguntou ao nosso herói o que havia de errado com ele hoje. Acontece que esses dois meninos eram irmãos. Nosso herói ficou encantado ao ver seu irmão mais velho, mas o irmão mais velho ficou muito infeliz porque o mais novo havia vendido todo o seu gado sem consultá-lo. Nosso herói não tinha intenção de se justificar diante de ninguém, e seu irmão não era exceção. O menino foi até o carro, dizendo que depois explicaria tudo. Ele perguntou onde estava a irmã mais nova deles porque sentia muita falta dela. Ao que o irmão mais velho respondeu que a irmã ainda não havia voltado. A respiração do nosso herói parou por um segundo. Seu coração bateu ainda mais rápido e uma dor aguda perfurou seu peito. Sua irmã poderia estar em perigo. Como ela ainda não estava em casa, nessa época, sua irmã já estava em casa. Nosso herói aparentemente não sabia sobre o efeito borboleta, e esse efeito estava acontecendo agora. Mesmo as mais pequenas mudanças no passado e não apenas no passado podem alterar o curso dos acontecimentos. O rosto do nosso herói ficou coberto por um suor pegajoso de medo. O menino abriu rapidamente a porta do carro sem nem perceber e disse ao irmão mais velho que iria rapidamente buscar a irmã mais nova. Ele se virou para ele e gritou que não importava o que acontecesse, eles não deveriam sair dos portões. Ele disse que iria buscar a irmã deles e voltaria. O irmão tentou impedi-lo pelos portões abertos, mas o carro já havia avançado, deixando para trás apenas nuvens de fumaça misturadas com poeira. Olhando para aquelas nuvens marrons, conseguiu dizer apenas que o irmão deveria voltar logo e ileso. O carro acelerou a uma velocidade tremenda pela ponte, iluminado por um lindo pôr do sol. Nosso herói segurou o volante com força, tentando tirar o máximo proveito do carro porque cada segundo contava. Ele olhou para a estrada, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ele lembrou que no primeiro dia foram os animais que viraram zumbis, havia poucos humanos mutantes e a escola ficava em uma cidade onde o perigo era muito maior do que na aldeia. Se sua irmã ainda estivesse na escola, coisas irreversíveis poderiam acontecer. Nosso herói prometeu a si mesmo que desta vez não deixaria nenhum de seus entes queridos morrer. Ele estava tão perdido em seus pensamentos que nem notou um cachorro ou talvez um lobo correndo de repente pela estrada na frente de seu carro. Freando no último momento, ele ainda não conseguiu evitar a colisão e o animal foi arremessado para longe do carro. Tudo o que restou foi uma fonte sangrenta no ar. Nosso herói bateu com força a cabeça no volante. Provavelmente haveria um solavanco no ponto de impacto. O carro deixou uma longa marca de derrapagem e o corpo do animal ficou espalhado pela estrada. Nosso herói tocou a ferida do braço e tentou entender o que havia acontecido. Mas então seu olhar captou algo aterrorizante. Ele olhou horrorizado para o que estava acontecendo na estrada. A criatura que ele atingiu não morreu, pelo contrário, ganhou uma nova vida. Era um cachorro zumbi. Tudo começou muito mais cedo do que da última vez, e nosso herói percebeu que tinha cada vez menos tempo, talvez nem mais tempo. Os acontecimentos nos levam à escola, onde estamos prestes a saber o que aconteceu lá há uma hora. 3 estudantes sentados em suas carteiras discutiam sobre nosso herói e não conseguiam entender como ele conseguia fazer tal coisa. Como ele poderia vender todo o gado da família por uma menina? Para as crianças parecia uma grande tolice, mas elas ainda não entendiam porque ele fez isso e que perigo os esperava. A menina levantou o telefone, dizendo que era a notícia número 1 em todo o bairro. A garota se voltou para a garota que estava sentada e escrevendo diligentemente em seu caderno. Essa garota era a irmã do nosso herói, que estava sendo severamente intimidada pelo que seu irmão havia feito. Então, a menina que se dirigiu a ela perguntou se ela tinha vergonha do irmão. A irmã do nosso herói era uma garota esperta e entendeu que não adiantava responder a perguntas provocativas. Ela simplesmente continuou escrevendo silenciosamente em seu caderno. Mas seus colegas não se acalmavam.
A menina disse que a menina para quem o gado foi vendido agora trabalha em uma fábrica de fogos de artifício, e seu irmão perdeu completamente a cabeça, assim como toda a família. A irmã mais nova do nosso herói, cansada de ouvir essas bobagens, levantou-se da mesa e provavelmente estava pronta para sair da sala de aula. Seus colegas continuaram a insultá-la. Essa mesma menina mostrou a ela uma foto do irmão no celular e disse que os pais dela permitem que ele faça essas coisas. A irmã bateu na mão da ousada colega que continuou dizendo que a família havia enlouquecido e arrancou o telefone da mão dela. O telefone caiu no chão, quicando várias vezes antes de parar e cair. A dona do telefone deu um pulo e assumiu uma postura de luta, aparentemente se preparando para se vingar de seu telefone. A irmã do nosso herói dirigiu-se para a saída da sala de aula, não querendo mais ouvir essas bobagens. Ela estava farta, mas aquele colega ousado não pretendia deixá-la ir e perguntou para onde ela estava indo. Alguém começou a pegar o telefone da garota encrenqueira do chão. A professora entrou na aula e a irmã do nosso herói começou deliberadamente a falar alto ao telefone. Ela se desculpou por seu descuido e por deixar cair o telefone da garota. Ela prometeu devolver o telefone para ela imediatamente. A professora parecia descontente com a situação. O país do nosso herói seria incrivelmente inteligente se tivesse bolado tal plano. Ela chamou a atenção da professora para o telefone, proibido na escola. A professora disse que as regras da escola determinam que telefones não são permitidos. Aparentemente, o confisco anterior do telefone não ensinou nada à menina. Ela foi até sua mesa com o telefone, dizendo à menina que agora ela relataria a situação ao pai e devolveria o telefone somente para ele. A professora ordenou que a irmã do nosso herói voltasse ao seu lugar e não atrapalhasse a aula. A garota ficou muito satisfeita porque o encrenqueiro foi punido. Ela passou por seu algoz, dizendo presunçosamente que lamentava que as coisas tivessem acontecido assim e que não sabia que a professora chegaria tão cedo. Ela sabia tudo perfeitamente bem, e essa era a essência de seu plano, mas ela precisava esfregar isso na cara de seu algoz. A garota encrenqueira apenas fez uma careta de insatisfação, pois entendeu que seria melhor não fazer nada na situação dela. A chuva tamborilava no telhado da escola, tentando tocar alguma melodia interessante. As pessoas abriram guarda-chuvas coloridos sobre a cabeça para evitar molhar as roupas de trabalho. Porém, essas pessoas não entendiam que muito em breve talvez não precisassem mais daquelas roupas. Mas a retribuição aparentemente veio para a irmã do nosso herói, e ela se sentou no chão depois de bater a cabeça na parede da sala de aula. Como é fácil adivinhar, a culpada dessa fuga foi a mesma garota encrenqueira que disse que a irmã do nosso herói foi muito corajosa recentemente, mas agora ela ficou em silêncio de repente. Ela agarrou-a pelos cabelos e tentou levantá-la, com a intenção de infligir o máximo de dor possível. Ela queria ouvir uma explicação desse covarde ou, melhor ainda, receber um pedido de desculpas. Lágrimas brotaram dos olhos da irmã do nosso herói. Se ao menos ela se lembrasse de que deveria estar de plantão com ela hoje, ela não teria feito isso com seu telefone. A garota pegou uma faca e estendeu a lâmina, provavelmente para assustá-la, ou talvez ela realmente tivesse más intenções. Com uma das mãos ela agarrou a irmã do nosso herói pela cabeça e com a outra começou a aproximar a faca, dizendo que se ela ficasse calada ela mesma abriria a boca. O carro do nosso herói corria pela rua molhada e ele esperava chegar a tempo. A escola era muito próxima e ele ficava olhando a hora no painel do carro para estar sempre atento ao que estava acontecendo. Num determinado momento, por trás do para-brisa molhado, ele viu algo que o deixou horrorizado e atordoado. As pessoas saíam correndo da escola, implorando a todos que ainda estavam dentro ou perto da escola para saírem rapidamente e salvarem suas vidas. Dentro da sala de aula, um canivete caiu no chão com um som característico, próximo a uma poça de sangue. A irmã do nosso herói tinha uma expressão satisfeita nos olhos e seu rosto estava manchado de sangue. Seu algoz estava sentado no chão, cobrindo a boca com a mão. O sangue escorria, o que poderia manchar sua camisa branca imaculada. Aparentemente havia tanto sangue que a menina engasgou e começou a cuspir no chão. A irmã do nosso herói a observou sem um pingo de piedade ou remorso. A algoz teve o que merecia. A menina perguntou se estava tudo bem, embora a quantidade de sangue indicasse que as coisas não estavam muito boas. A irmã do nosso herói se levantou e começou a correr em direção à saída para escapar rapidamente da cena do crime. Seu algoz continuou a derramar sangue no chão. A menina correu para a varanda da escola e começou a gritar que havia uma pessoa ferida dentro do prédio da escola, sangrando muito, e que ela precisava de ajuda urgentemente. Mas lá fora ninguém prestava atenção porque a rua estava cheia de gritos de gente causados por zumbis se alimentando de carne. A garota olhou para essa cena, sem entender o que estava acontecendo. Ela estava enfrentando um perigo do qual nem sequer podia suspeitar. Se ela tivesse se virado, teria visto uma estudante infectada e a olhava ansiosamente, aparentemente antecipando o sabor de sua carne. O zumbi atacou a garota. Há pouco tempo, era um estudante comum, mas agora era um zumbi impiedoso com olhos vermelhos demoníacos e pele verde. Mostrou a língua para a garota, pronto para incluí-la em suas fileiras. A garota sentou-se no chão e o zumbi voou sobre ela, aparentemente sem esperar tal movimento. Ela cobriu os ouvidos com as mãos, esperando que isso ajudasse e o zumbi a deixasse em paz. Naquele momento, outro zumbi, aquele que tentou morder nossa garota, caiu no chão com um som distinto. Mas isso foi apenas metade do problema porque o algoz apareceu na porta, mas agora como um zumbi. Ela notou a irmã do nosso herói e seus olhos vermelhos brilharam. Ela não poderia se vingar como humana,
então talvez como zumbi, ela iria se vingar totalmente. A irmã do nosso herói não entendeu o que estava acontecendo e começou a recuar com medo, implorando ao colega que não tocasse nela, pois ela ainda era muito jovem. A colega tentou tocá-la com as mãos, mas a garota protegeu o rosto das mãos repulsivas do zumbi. Mas a colega zumbi não tinha intenção de parar e continuou alcançando os olhos da irmã do nosso herói com as mãos. Em poucos segundos, algo irreversível poderia acontecer, e nosso herói se culparia por isso pelo resto da vida. O prédio da escola estava cheio de chuva e os sons de gritos selvagens de medo e ódio ecoavam de dentro. A irmã do nosso herói foi salva pelo irmão, que conseguiu chutar à distância o colega zumbi com um chute na hora certa. A garota ficou completamente chocada com o que estava acontecendo, e a aparição inesperada de seu irmão a chocou ainda mais. Mas os zumbis não desistiram. Eles estavam reunindo forças para um novo ataque. Nosso herói segurava com força um facão na mão, oferecendo aos zumbis uma retirada pacífica ou um desmembramento. Os zumbis escolheram a segunda opção, e um deles dirigiu-se aos nossos heróis. Como prometido, sua cabeça acabou separada do corpo. Com um movimento rápido da mão, ou mais precisamente, do facão, nosso herói cortou-lhe a cabeça. O irmão olhou para a irmã com um olhar cheio de amor e compreensão. Ele sabia que tinha chegado a tempo. Ele disse que veio zombar da irmã e salvá-la. A garota corou profundamente e não disse nada em resposta ao irmão, lágrimas brotando de seus olhos. Do lado de fora, sem se intimidar com o tempo chuvoso, os zumbis continuaram a vagar em busca de suas vítimas. O processo imparável foi posto em marcha. O tempo lá fora não estava melhorando, mas felizmente também não estava piorando. A chuva torrencial continuou inabalável. Na estrada estava o corpo de uma garota em uma poça de sangue, sendo roído por um zumbi. Em determinado momento, o zumbi se distraiu de sua atividade envolvente e percebeu um carro se aproximando por trás. Decidiu não concorrer, uma decisão da qual se arrependeria em segundos. Ainda não se sabe se os zumbis são capazes de se arrepender, mas o carro o atingiu por trás, fazendo-o voar pelo ar. Apenas vestígios de sangue permaneceram no ar e no para-choque. A garota sentou-se no banco da frente, colocou o cinto de segurança e distraidamente tentou limpar o sangue da janela. Claro, era impossível já que o sangue estava do lado de fora, mas a garota estava tão perdida em seus pensamentos que isso não lhe importava. Ela olhou para o irmão e começou a gritar de alegria. Ela chamou a atenção para fazer uma pergunta ao irmão. Com sua cara inocente, ela perguntou ao irmão se tudo aquilo lembrava um jogo de zumbi e se era tudo real. E o chute que ele usou na escola parecia um golpe de super-herói. A garota foi arremessada para longe do impacto do chute. Essa pergunta enfureceu seu irmão porque como sua irmã poderia comparar uma situação genuinamente ameaçadora a algum jogo? Sem tirar os olhos da estrada, ele disse à irmã para parar de fazer perguntas bobas e se ela estivesse com medo, deveria apenas chorar. Ele entenderia e não riria dela. A menina ficou em silêncio e não respondeu ao irmão. Ou melhor, ela não sabia o que dizer para ele, pois ele a salvou recentemente. O carro percorreu a mesma estrada da manhã, mas agora a situação mundial era completamente diferente. Com que rapidez a vida pode mudar? O irmão começou a conversar com a irmã e disse a ela que a cada minuto que passava havia mais e mais zumbis devorando pessoas no mundo, e eles precisavam aprender a se adaptar a isso. E continuar vivendo, não importa o que aconteça. Ele olhou carinhosamente para sua irmã e garantiu-lhe que não se preocupasse, pois estaria sempre ao seu lado para protegê-la. A família deles estaria segura e tudo ficaria bem. Ele fez essa promessa à irmã. A irmã sorriu radiante, fechando os olhos de alegria, e estava radiante ao dizer que acreditava em seu irmão. A noite caiu e a lua cheia brilhou no céu. A cidade ainda estava acordada e muitas janelas estavam acesas. Isso faz você se perguntar se todo mundo já sabe o que está acontecendo. Nossos heróis bateram no portão e uma família assustada abriu para eles. Os pais ficaram muito felizes porque seu filho e sua filha retornaram ilesos. Nosso herói olhou para seus pais com um olhar cansado e perguntou-lhes se tudo estava calmo e se nada aconteceu enquanto ele estava fora. Abraçando a filha, disse ter ouvido recentemente gritos lá fora, mas ela e o pai não se atreveram a sair. Agora tudo parecia quieto. Nosso herói ponderou e desviou o olhar dos pais para mergulhar em seus pensamentos. Ele lembrou que em sua vida anterior na aldeia restavam muito poucas pessoas e os mutantes temiam a luz do sol. Então, eles tiveram tempo suficiente para preparar as defesas por enquanto. Mas a principal tarefa deles continuava sendo sobreviver à noite. O irmão mais velho do nosso herói perguntou por que ele havia comprado tantas coisas, mas então percebeu que tudo parecia um desastre. Fechando a porta do carro, nosso herói disse ao irmão mais velho que todas as explicações viriam mais tarde. Por enquanto, todos os homens da família deveriam ajudar a carregar tudo, desde a caminhonete até dentro de casa. E eles deveriam se apressar porque a fase principal da atividade zumbi estava prestes a começar. Nosso herói mostrou o facão amarrado no cinto aos parentes e disse-lhes que, aconteça o que acontecer, eles deveriam vigiar a casa. Ele ficaria ausente por um curto período e retornaria em breve. A mãe estava profundamente preocupada com o filho e sua expressão mudou instantaneamente. Ela não queria deixá-lo ir, mas a filha insistiu que a mãe não deveria interferir porque precisavam ouvir o irmão, pois ele previu a catástrofe. Começou a suspeitar de alguma coisa, mas não demonstrou.
Talvez ela tenha sido a única que entendeu que seu irmão estava se comportando de maneira diferente do normal. As lembranças da escola começaram a voltar para o rapaz, e ele percebeu que a intuição da irmã não estava mentindo. Seu corpo se comportava de maneira diferente na escola e agora era o momento perfeito para testá-lo. Nosso herói estava saltando sobre telhados iluminados pela lua. Ele acreditava que em meio a todo esse caos, deveria encontrar alguém com as mesmas habilidades de sua vida anterior. Isso lhes daria uma vantagem e aumentaria suas chances de sobrevivência. Uma grande mansão iluminada pela lua nos foi mostrada, onde alguém gritava que não aguentava mais. Algumas pessoas, aparentemente loucas, batiam nas janelas da casa. Atrás daquelas janelas estava uma linda garota de cabelos compridos, tentando conter o ataque daquelas pessoas. Ela gritou que eles precisavam se apressar e sabia que eles estavam preocupados com seus entes queridos, mas os zumbis estavam prestes a avançar. A garota estava certa, e um vidro quebrou perto de seu rosto, revelando uma mão desumana emergindo do buraco. 2 homens armados com porretes de madeira estavam ali, acenando para eles e dizendo que encontraram armas, alertando o estranho para ir embora. A garota se afastou do vidro e resolveu deixar todas essas perguntas para a galera que já estava preparada. O medo brilhou em seus olhos quando ela olhou para a parede que acabara de deixar. A parede desabou e hordas de zumbis sedentos de sangue surgiram por trás dela. Os caras ficaram ali, observando tudo em completo estado de choque, paralisados e com chances diminuídas de sobrevivência. Um dos zumbis caiu no chão, aparentemente quebrando o pescoço com o impacto, já que a queda foi acompanhada por um estalo distinto. Depois daquela queda, o zumbi não se levantou mais. A garota se virou para olhar o zumbi, certificando-se de que ele não representaria mais uma ameaça para ninguém. Ela olhou para a parede e não conseguiu entender como tal coisa aconteceu. Os zumbis que deveriam despedaçá-los de repente estavam mortos e não representavam mais nenhum perigo. A razão para isso acabou sendo nosso herói, que escalou os cadáveres de zumbis com seu fiel cutelo. Os homens olharam para ele, boquiabertos de surpresa. Foi o mesmo idiota que vendeu as vacas para a menina. O homem de óculos até ajustou os óculos para vê-lo melhor. Nosso herói lançou um olhar furioso para a garota, como se quisesse incinerá-la. A garota arregalou os olhos, sem entender o que estava acontecendo. O cara a assustou muito. Mais um momento e a menina estaria morta, mas sua vida foi salva pelo nosso herói, que reagiu rapidamente e decapitou o zumbi que ameaçava sua vida. Com um movimento rápido de seu cutelo, ele fez a cabeça do zumbi voar e fontes de sangue se espalharam pela sala. A garota semicerrou os olhos surpresa, tentando lembrar o nome de seu herói. O cara agarrou o rosto dela, como se quisesse beijá-la, e respondeu à pergunta com o olhar. Ele apertou suas bochechas e, após uma inspeção mais detalhada, percebeu que ela era a mesma garota cujo corpo não estava infectado e que poderia ser útil para ele. A garota resistiu a esse tratamento e não entendeu o que o cara queria dela. E o cara lembrou que em sua vida anterior, essa garota era Xia Binbin, uma destruidora de zumbis implacável com um rifle enorme. Agora ela não se parecia em nada com ela mesma e isso precisava ser corrigido. Aterrorizada, a garota se afastou do rapaz, pensando que ele era um tarado e que algo ruim iria acontecer com ela. Por educação, o cara perguntou se ela tinha algum ferimento ou arranhão e se havia sido mordida por algum zumbi. A menina respondeu que ninguém a havia mordido e que ela não precisava de ajuda. Um idoso observava nosso herói, sem entender o que estava acontecendo. Ele era completamente diferente de si mesmo. O cara de óculos pegou um taco e se levantou em defesa da garota. Ele disse ao nosso herói que se ele tivesse alguma reclamação, eles poderiam discuti-la, mas recorrer à violência, especialmente contra as mulheres, era desnecessário. O cara se levantou e fechou os olhos pensativo, dizendo que havia matado o tio Nu e o irmão Juan. Bem, como ele explicou, ele não os matou, afinal, ele matou zumbis. É difícil de acreditar e difícil de entender, mas eles não eram mais humanos, todos se transformaram em zumbis. Se o sangue de zumbi entrar em sua corrente sanguínea, você imediatamente se tornará como eles, sem chance de cura. O cara de óculos começou a gritar com o nosso herói e dizer para ele não mexer na cabeça porque zumbis não existem, e é algo de quadrinhos. O homem de óculos notou um corpo caído em uma poça de sangue e disse que nosso herói acabara de matar Zhang. A neta dele não voltou da escola hoje e a esposa dele não responde. Poderiam todos ser. Antes de terminar a frase, o homem ficou em silêncio. Todos os homens do prédio se entreolharam e o mais velho sugeriu chamar a polícia. Nosso herói disse que não adianta chamar a polícia se ela não puder ajudar. Além disso, muito provavelmente muitos policiais já se transformaram em zumbis. Alguém bateu palmas ruidosamente e pediu a todos que prestassem atenção nele. Era o vendedor de pólvora com seu gesto característico. Ele falou sobre não confiar em um assassino. Ele ficou no meio da multidão, com seu leal secretário atrás dele. Ele disse que esse menino tirou uma dúzia de vidas e agora afirma que a polícia não vai ajudar. Todas as pessoas começaram a levantar as mãos, gritando que ele precisava ser pego e que era um assassino que deveria ser punido. Nosso herói ficou em estado de choque, observando tudo isso, percebendo que não conseguiria superar um número tão grande de pessoas, e se quisessem capturá-lo, com certeza conseguiriam. O vendedor de pólvora ficou ali, dizendo ao nosso herói que ele não seria capaz de explicar a existência de zumbis e justificar suas ações.
Os moradores da cidade gritavam para amarrá-lo, dizendo que um assassino não tem lugar aqui e que as autoridades da aldeia decidirão pelos moradores. A garota que nosso herói salvou tentou impedir esse caos. Ela pediu a todos que parassem e a ouvissem. A menina colocou a mão no coração, talvez para fazer com que suas palavras soassem sinceras. Ela disse que o comitê deles ajudaria a todos e que os criminosos não ficariam impunes. Mas o cara da faixa está absolutamente certo. Aldeões furiosos os atacaram e ele não teve outra escolha. Nosso herói não ficou completamente satisfeito com o resultado, mas poderia pelo menos agradecer à garota por tentar fazer algo para justificá-lo. O cara encolheu os ombros para a multidão e disse que iria provar para todos que é um zumbi e que parece ter uma ideia de onde estão os familiares de toda essa gente. As pessoas ficaram ali, olhando umas para as outras, sem confiar totalmente no cara. E ele disse que qualquer um que fosse com ele acreditaria em suas palavras. O cara olhou para o vendedor de pólvora e disse para ele ir com ele. Afinal, Lindsay duvida dele. Nosso herói pode mostrar tudo a ele. O vendedor de pólvora ajeitou nervosamente a gravata, aparentemente decidindo dar esse passo assustador. Os olhos de Lindsay estavam cheios de contemplação. Ele acreditava que esse cara era muito suspeito. No início do dia, ele havia estocado uma grande quantidade de suprimentos e pólvora. À noite, todas essas coisas estranhas começaram a acontecer. Seja qual for o caso, se nosso herói souber do incidente com a garota na floresta, ele deverá levar esse segredo para o túmulo. Nosso herói ficou ali, abrindo os braços, continuando a convencer as pessoas de que os zumbis existem. Ele disse que na aldeia um monte de gente desapareceu do nada, e o lugar é muito remoto, cercado por florestas. O cara se aproximou do vendedor de pólvora e continuou pressionando-o. Se o vendedor de pólvora o considerasse um assassino e acreditasse que zumbis não existem, então não lhe custaria nada acompanhá-lo. Ou ele realmente ficou com medo. Lindsay continuou a dar desculpas. Ele disse que era apenas uma pessoa comum do povo comum e temia um assassino tão cruel como o nosso herói. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, enquanto o vendedor de pólvora continuava a falar. Ele não podia se desonrar diante do povo e disse que, para a segurança dos moradores da aldeia e para determinar o paradeiro de seus parentes desaparecidos, era obrigado a acompanhá-lo. Mas ele traria consigo algumas pessoas de confiança. Ele disse essas palavras e sorriu, mostrando sua gangue de bandidos atrás dele. A garota que nosso herói salvou, sentindo que o vendedor de pólvora tinha algo ruim em mente, decidiu ir com eles. No entanto, seus amigos não pensavam da mesma forma. Um homem de camisa branca disse que era muito perigoso, e o cara de óculos disse que eles não deveriam agir precipitadamente até descobrirem o que estava acontecendo. A rapariga olhou para os homens com desdém e disse que, como eram membros do comitê da aldeia, eram obrigados a tomar a iniciativa se o secretário da aldeia não estivesse com eles. O cara observou a situação de fora e por curiosidade perguntou onde a secretária tinha ido. Acontece que hoje, depois do almoço, quando começaram a chegar notícias sobre os aldeões desaparecidos, o secretário saiu à procura deles e nunca mais regressou. O cara de óculos baixou o olhar para o chão e disse que sua esposa também havia desaparecido, e há muito tempo não se tinha notícias dela. Nosso herói contemplou algo, percebendo que suas suspeitas estavam corretas e que já havia muitas de zumbis na vila, e os zumbis que entraram nesta casa eram apenas uma pequena parte de todo o problema. O cara de óculos reuniu coragem e disse que também iria com eles porque eles teriam que cumprir as funções de secretário na sua ausência. O homem olhou para o nosso herói, aparentemente sentindo confiança nele, e disse que precisavam ter cuidado e investigar tudo. Um idoso também decidiu não ficar à margem e disse que iria ajudá-los. Ele forneceria um lugar para as pessoas neste edifício. Ele sugeriu usar 2 vans na entrada para chegar ao destino. Os acontecimentos mudaram para a floresta, onde todo o grupo de pessoas que não acreditavam em nosso herói inspecionava um carro branco. A menina examinou o carro com uma lanterna e percebeu que ele se parecia muito com o carro da secretária. O idoso tocou o capô com a mão e, pela temperatura, percebeu que o motor havia sido desligado recentemente, o que significa que a secretária estava em algum lugar próximo. O jovem de óculos tentou ligar para a secretária, mas o telefone estava inacessível. Nosso herói mergulhou nas memórias do passado, percebendo que a onda anterior de zumbis começou 3 dias depois, e eles estavam caminhando nessa direção. Naquela época, não houve oportunidade de investigar a origem daquela horda. Se o momento coincidir com o passado, eles seriam capazes de resolver o problema daquela horda agora. Mas sua principal tarefa era ganhar a confiança da garota que poderia ajudá-lo muito no futuro. O cara disse a todos que estavam no lugar certo e que agora precisavam se aventurar mais fundo na floresta e ficar atentos. O grupo de pessoas começou a procurar, vasculhando toda a floresta em busca da secretária. Do ponto de vista de um pássaro, as lanternas que eles usavam para iluminar a floresta eram visíveis. A garota seguiu em frente, apontando a lanterna para ela. A floresta era muito densa e os heróis avançaram por muito tempo, mas não encontraram ninguém. O ânimo deles começou a desanimar e isso afetou a todos. Não para o nosso herói. Ele parou e disse que há pouco tempo havia muitas pessoas nesta floresta. Ele tinha visto rastros na grama, galhos quebrados e manchas de sangue. Tudo isso indicava que zumbis estiveram aqui recentemente. Era um enredo típico de filme de zumbi,
Mas este era apenas o primeiro dia do apocalipse e tudo estava acontecendo rápido demais. Tinha que haver uma razão para isso. Nosso herói estava na entrada de uma caverna, apontando sua lanterna para dentro dela. Ele impediu as pessoas que o seguiam e disse-lhes que havia uma caverna à frente, mas era muito perigoso para todos entrarem juntos. Ele iria primeiro para verificar, mas o vendedor de pólvora deteve o nosso herói. Ele olhou para ele com ceticismo e disse algo muito interessante. E se houvesse uma cena de crime dentro da caverna e nosso herói quisesse ir sozinho para encobrir seus rastros? Uma pausa caiu sobre a multidão e todos ficaram em silêncio, apontando suas lanternas para o vazio. Nosso herói soltou um suspiro de frustração, expressando sua raiva pelo comportamento do vendedor de pólvora. Ele disse que parecia um cachorrinho covarde que não confiava em seu dono. Com um olhar de ódio e desrespeito, nosso herói olhou para o vendedor de pólvora e ofereceu-lhe que o acompanhasse se não tivesse medo da morte. Ele esperava ver uma montanha de cadáveres dentro da caverna. Lindsay entendeu que o cara não estava brincando, e pensamentos começaram a surgir em sua mente de que o cara realmente pretendia matá-lo. Isso só tornou as coisas mais interessantes e o intrigou. O vendedor de pólvora olhou para o nosso herói dentro das paredes da caverna, genuinamente curioso sobre o que esta caverna escondia e como o nosso herói estava ligado a ela. Apenas alguns minutos se passaram quando uma mão de zumbi saiu da caverna. Uma garota zumbi com vestido de balé avançou em direção às pessoas que estavam na entrada da caverna. O cara de óculos olhou para ela e reconheceu a esposa, embora ela não fosse mais a mesma. A garota se aproximou do cara de óculos e ele, por sua vez, empurrou o taco de beisebol para trás para abraçar sua esposa com força. Ele perguntou como ela foi parar ali e contou como estava tentando contatá-la à meio-dia e estava muito preocupado. Nosso herói gritou para ele não se aproximar dela, muito menos tocá-la. Já era tarde e a esposa do cara de óculos já havia aberto a boca sem vida e estava pronta para devorá-lo. Nosso herói, como sempre, reagiu rapidamente e, em vez do pescoço do marido, a esposa zumbi mordeu sua lâmina. Nosso herói disse ao homem que sua esposa nunca mais seria a mesma e que era melhor ele ficar longe dela. Na frente do cara de óculos, nosso herói destruiu sua esposa. Não havia mais nada que ele pudesse fazer, como ele poderia explicar isso ao marido amoroso? O homem de óculos olhou para tudo isso e lágrimas brotaram de seus olhos. A pessoa que ele tanto amava estava no chão, sem vida. Sua vida havia terminado agora. O choque passou e o homem chamou nosso herói de assassino implacável e implorou-lhe que devolvesse sua esposa. Bem, ele não entendeu que esse assassinato foi feito para melhor. Todos olharam para o marido enlutado e simpatizaram com ele. Ninguém gostaria de sentir o que ele estava sentindo agora. O homem de óculos pegou um bastão e atacou nosso herói, em busca de vingança por sua esposa. Nosso herói não foi tão simples e com um único golpe mandou o marido ao chão. Como ele poderia não entender que sua esposa era um zumbi e não havia outra escolha? O homem perdeu os óculos e ficou deitado no chão, ouvindo as palavras do nosso herói sobre como é normal ficar com raiva, sentir-se magoado e arrepender-se. Não importa como ele se sentisse, isso não mudava o fato de que a mulher havia se tornado um zumbi e nosso herói teve que matá-la. O sangue escorria do facão do nosso herói, a cada segundo que passava, as chances de muitas pessoas sobreviverem diminuíam. Nosso herói só podia esperar que aqueles que ainda estavam vivos não tivessem morrido. O homem de óculos recusou-se a recuar e, batendo no chão com a mão, disse que nosso herói estava falando bobagem e que tal coisa não poderia acontecer. Sua esposa era sua amada e ela não poderia se tornar um zumbi. Nosso herói teria falado com ele de forma diferente se o homem de óculos tivesse matado seu ente querido diante de seus olhos. Memórias ressurgiram na mente do nosso herói. Sua família estava caída no chão em uma poça de sangue. Foi a lembrança mais aterrorizante de sua vida. Ele perguntou ao homem de óculos o que ele acabara de dizer, mas, sem ouvir resposta, virou-se. Ele agarrou o homem pela garganta, levantando no ar, aparentemente querendo estrangulá-lo ou simplesmente lhe dar uma lição. Ele perguntou ao homem se ele havia sido muito educado com ele e talvez devesse ser mais duro. Nosso próprio herói expressou o desejo de levá-los até lá para tirar dúvidas e até salvar a vida do homem, e agora estava recebendo dele muita gratidão. Isso o irritou muito. O homem suspenso no ar começou a sufocar. Nosso herói disse a todos que qualquer pessoa que ousasse prejudicar sua família, mesmo que com um dedo, seria imediatamente morta. Amigos do homem de óculos correram em seu auxílio, dizendo ao nosso herói para deixá-lo ir. O vendedor de pólvora começou a dizer a todos que estava certo e que nosso herói era de fato um assassino cruel e que não havia zumbis. O irmão do nosso herói saltou em sua direção e tentou salvar o homem das mãos de seus próprios parentes. Ele ordenou ao irmão mais novo, aos gritos, que se acalmasse e fosse mais gentil. O irmão mais velho não teve nenhuma opção, então bateu com força na cabeça do irmão com a sua. O homem de óculos finalmente caiu no chão, finalmente conseguindo respirar ar fresco. Sua vida foi salva. O irmão mais velho sentou-se ao lado do corpo sem vida do inquieto irmão mais novo e começou a se levantar. Nosso herói recuperou a consciência e reconheceu seu algoz na pessoa de seu irmão. O irmão mais velho olhou para ele com admiração e o chamou de idiota. Mas ele estava feliz por ter recuperado os sentidos. Ele estendeu a mão para o irmão mais novo e disse que não deveria estar em casa e que todos estavam ficando preocupados. O homem de óculos continuou chorando no chão, culpando-se pela morte da esposa, por não ter conseguido protegê-la.
O irmão mais velho do nosso herói aproximou-se do marido enlutado, tentando animá-lo. Ele disse que mesmo não querendo admitir, no fundo ele entendia que sua esposa não poderia ser trazida de volta. Embora seu irmão fosse um tolo, ele salvou a vida do homem. Os sentimentos do homem eram, claro, compreensíveis, e o irmão ofereceu-se para odiá-lo em vez de odiar o nosso herói. Ele estendeu a mão para o homem de óculos e disse que eles precisavam continuar vivendo e que os moradores precisavam dele. O homem começou a se levantar, dizendo que precisava salvar as pessoas da sua aldeia. Nosso herói olhou toda a cena e entendeu que seu irmão mais velho, apesar de diferente, estava sempre pronto para ajudá-lo e trazer conforto. Embora fossem irmãos, seus personagens eram diferentes. O irmão mais velho sempre foi popular, enquanto nosso herói nunca teve amigos. Não importa o que acontecesse, o irmão sempre esteve lá, protegendo e ajudando nosso herói. Nosso herói se aproximou de seu irmão e do homem enlutado e bateu no ombro de seu irmão sem motivo aparente. Ele começou a se afastar, dizendo mentalmente ao irmão que era sua hora de proteger. Um grito selvagem pôde ser ouvido, indicando que nem todos os zumbis haviam partido. Ao ouvir a voz, reconheceu imediatamente seu dono. Era a voz da secretária que precisava urgentemente de ajuda. Ela estava prestes a correr para ajudar quando nosso herói bloqueou seu caminho, dizendo-lhe para não agir precipitadamente. Sons estranhos continuaram a emanar da caverna. O pupilo do vendedor de pólvora afirmou que era verdade, havia zumbis e que a menina era mesmo um zumbi. Para isso, seu dono disse que era tudo bobagem e que iria até lá para provar que não havia zumbis. Um dos brutos deu um passo à frente, aparentemente tentando impressionar seu dono, e disse que iria para dentro da caverna. O homem entrou na caverna e começou a gritar com aquele que supostamente estava pregando peças, mandando-o sair e parar de assustar as pessoas. A lanterna escorregou de suas mãos e o homem desapareceu de vista. Todos ficaram perplexos e não entenderam o que havia acontecido. Talvez apenas o nosso herói entendesse o que estava acontecendo. Dentro da caverna restava apenas a metade inferior do corpo do homem. A metade superior do corpo do homem estava segurada por um zumbi, cercado por uma enorme multidão de sua espécie. Aqueles que não acreditavam em nosso herói agora podiam ver com seus próprios olhos que ele estava certo. Capítulo 6. O zumbi se levantou e segurou a parte superior do corpo do lacaio pela cabeça. Foi uma visão muito assustadora. Ninguém queria olhar para isso. Depois de alguns segundos, o zumbi jogou a parte superior do corpo na rua e todos os presentes ficaram muito assustados. O vendedor de pólvora não entendeu o que estava acontecendo e o medo apareceu em seu rosto. Ninguém entendeu o que estava acontecendo e os zumbis, entretanto, correram em direção às pessoas. Nosso herói olhou para a multidão de zumbis e não conseguiu entender porque havia tantos deles. Ele pensou que seriam menos e já queria fugir. Mas ele percebeu que seu irmão e a garota que era importante para ele ficariam aqui. Fugir não era uma opção. Ele protegeu a garota e disse-lhe para ficar atrás dele porque era a coisa mais segura que ela poderia fazer agora. Alguém o agarrou por trás pelo ombro. Foi seu irmão quem assustou muito nosso herói. Os dois irmãos espalharam os zumbis em direções diferentes, ajudando-se e complementando-se muito bem. O irmão mais velho olhou para o nosso herói e ficou profundamente magoado por querer ficar com toda a glória da vitória. Irmãos de verdade não fazem isso, verdadeiros irmãos sempre compartilham. Os zumbis começaram a surgir do chão para continuar lutando e destruir a raça humana. O irmão do nosso herói ficou muito infeliz porque, mesmo depois de seus ataques, os zumbis ainda conseguiam se levantar. Ele não entendia suas fraquezas e como derrotá-los. Nosso herói olhou para seu irmão mais velho e o lembrou que o ponto fraco dos zumbis era o cérebro, assim como a luz solar. O irmão mais velho perdeu completamente o controle e esqueceu essas coisas elementares. Os dois irmãos ficaram lado a lado, com a garota entre eles. O irmão mais velho disse que definitivamente teria força suficiente para derrotar os zumbis e não precisava de nenhum método especial para derrotá-los. Nosso herói disse que nesse caso eles agiriam à moda antiga. A garota olhou para os dois corajosos com espanto, pois eles decidiram destruir a horda de zumbis com as próprias mãos, sem ajuda de ninguém. Os dois irmãos levantaram-se e discutiram o plano de ação. O irmão mais velho pretendia lutar contra os zumbis no combate corpo a corpo, enquanto o mais novo tinha um facão, tornando muito mais fácil para ele destruir os zumbis. Os zumbis brilharam com seus olhos vermelhos e abriram suas bocas fétidas, aparentemente querendo morder nossos heróis, embora estivesse claro que esse era seu único desejo. O irmão mais velho do nosso herói ordenou que ele atacasse e avançou. Nosso herói voou do ar em direção aos zumbis, enquanto o irmão mais velho atacava os zumbis no chão. Sangue voava por toda parte, assim como cabeças de zumbis que estavam sendo cortadas pelo facão. Os zumbis pareciam não desistir e queriam continuar lutando, expressando isso com seus rosnados raivosos. Mas o irmão mais velho do nosso herói parou com aquele rosnado. Nosso herói caiu no chão, e seu irmão, apoiado nas costas com as mãos, deu um golpe muito astuto e elaborado que os zumbis 100% não esperavam e foram derrotados. Mais e mais zumbis voavam em direção aos nossos heróis. Eles pareciam intermináveis e nunca parariam. Nossos heróis estavam prontos para lutar e não recuariam até destruir todos os zumbis. Com uma faca na mão, ordenou que todos se reunissem e apontassem lanternas para os rostos dos zumbis. E se os zumbis se aproximassem, eles deveriam bater na cabeça deles.
Mas o mais importante é que eles não devem deixar os zumbis mordê-los, porque uma pessoa imediatamente se transforma em zumbi depois disso. Um homem idoso e um homem de óculos estavam ao lado de 3 cadáveres e conversavam. O homem de óculos disse que os dois mal tinham forças para matar um, enquanto os irmãos os aniquilavam em hordas inteiras. O homem não conseguia entender como eles conseguiram fazer isso. O idoso disse que os dois estudavam artes marciais desde a infância e nem mesmo os lutadores profissionais conseguiam derrotá-los, muito menos um bando de criaturas mortas. O homem de óculos concordou com ele e disse que nunca quis matar nosso herói e agora percebeu seu erro, querendo pedir desculpas a ele. Juntamente com seu irmão, nosso herói destruiu muitos zumbis e subiu em seus cadáveres. O irmão mais velho falou com seu irmão sobre como ele estava surpreso com a quantidade de força que seu irmão havia adquirido. Nosso herói disse: talvez eu possa organizar uma masterclass especificamente para meu irmão mais velho. Nosso herói se virou e olhou para a garota que estava com muito medo de tudo que estava acontecendo. Ele a tranquilizou e disse que estava tudo bem. A garota acreditou nele. Ela ficou entre os dois irmãos e exalou nervosamente, grata a eles pelo que haviam feito por ela. O irmão mais velho disse que não havia necessidade de agradecê-lo porque era o irmão mais novo que a protegia constantemente. Nosso herói decidiu não ouvir isso e acenou com a mão enquanto começava a se afastar do irmão e da garota.